Hoje, com uma força total, pela primeira vez um candidato de oposição consegue unir toda uma oposição dentro do Corinthians, esquecer as vaidades, o próprio sócio, o sócio do Clube Social acordou, o próprio torcedor, no geral, a opinião pública acordou que o Corinthians pede socorro, precisa de mudança urgente e é isso que a gente vai fazer com um grande projeto. Esse golpe, eu tenho certeza que eles pregam muito em democracia, uma gestão democrática, lançam uma camisa amarela agora há tão pouco tempo nesse sentido e é impossível eles tentarem dar esse golpe, mesmo porque não tem motivo. A gente vai estar se inscrevendo, ficha limpa, tudo tranquilo, quero saber qual o motivo que eles vão dar para tentar nos tirar dessa fazendo um planejamento financeiro e agora a gente já tem um nome financeiro, uma grande equipe que já está montada financeira com o Rosala, já falo, é um grande nome, tem um currículo invejável, o administrativo, o jurídico também, esses 4 pilares e o marketing já está montado, porque a gente tem um mês só de transição, muito pouco, que inclusive também para montar um grande time. Então, essas peças a gente está pensando. Agora, em termos de atletas, comissão, que aí já está montada, que a gente só vai conversar. Em termos de diretoria, a gente ainda está analisando nomes. O que vocês podem ter certeza é o seguinte, nós queremos pessoas técnicas, pessoas profissionais, porque o Corinthians precisa desse tipo de profissional para tirar a gente dessa situação. Não vai ter amigo, não tem coleguismo. Colega meu é do Parque São Jorge para fora, dos muros do Parque São Jorge para fora, mesmo porque dentro do Parque São Jorge cai uma folha, a culpa é do presidente. Eu não vou levar a culpa por causa de amigo. Então, se quer ser meu amigo, é do portão para fora. Ali dentro vai ser uma questão profissional, porque o Corinthians precisa disso para dar credibilidade no mercado. Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, fica nesse vídeo até o final, porque pessoal, parece que a limpa já começou no Corinthians e já se fala em contratações. Então, chega fortalecendo com o like, se inscreve no canal se não é inscrito e fica até o final. Pessoal, fortalece aí e vamos pro vídeo aqui. Eu deixo os créditos a Placar TV. Link da Placar TV na descrição e vamos ver a reformulação no Corinthians que parece que começou. Vamos lá e fortalece. Meus amigos. Quesada. Começou a fase de dispensas do Corinthians já? Não, a história é o seguinte, o Alessandro vai sair, porque... O Alessandro que é o gerente de futebol. Vai tarde, Alessandro. Que muita gente tá falando que ele vai sair agora. Na realidade, ele não vai mudar nada de sair agora, sair depois, né? Eu acho que tem que ficar até o final, essa reta final, para tentar salvar o time. E as pessoas terem a responsabilidade de colocar a cara para bater, né? Para que os outros, né, deem um tapinha, né? Mesmo que seja... não muito forte. Então vai até o final. Não é o cara do Augusto, não é o homem do futebol do Augusto, e também não vai ser do André Luiz, / André Sanches, André Andrés, né? E aí em relação a time, o Fábio para mesmo, só que há uma possibilidade do Fábio seguir... no lugar do Alessandro. Cara, eu não descartaria isso, porque qual seria a função do Fábio? No futebol ali, né? No futebol, não sei, né? Poderia ser. O Fagner provavelmente não fique, já pelo que eu tô vendo aí de bastidor, deve ser o primeiro cara o Corinthians anunciar que não vai ficar. E o Corinthians tá de olho numa situação do Atlético Mineiro com o Arana, porque o Arana tem uma proposta do Galo para renovar e ele não parou para conversar sobre isso. E pessoas ligadas ao Arana disseram para outras pessoas com quem eu conversei que o Arana tem um desejo de voltar a jogar no Corinthians. Então pode ser que aconteça. E eu fico muito feliz com essa informação se ela for concretizada, porque quando o Corinthians teve a chance de trazer o Arana, ele perdeu o Arana para o Atlético e trouxe o Fábio Santos. Naquele momento, eu lembro que eu falava isso, poxa, o Fábio Santos tem uma história riquíssima no Corinthians, mas quem deveria voltar era o Arana. Foi o Sid Clay que eles... Você tá... também que perdeu, foi também na mesma... Também, porque veio o Sid Clay até que foi bem, né? Não, mas a segunda passagem do Sid Clay. Também. A segunda foi bem também. ruim. A segunda sim, a primeira Aí, mas eu tô falando especificamente quando o Fábio veio, a chance era trazer de volta o Arana, e não trouxe, porque estavam Arana e Fábio lá no Galo, né? Sim. E aí trouxe o Fábio, não trouxe o Arana. Eu acho que começa bem aí a reformulação do elenco. O Arana é bom jogador, explodiu muito bem no Corinthians, não foi boa a passagem dele lá pelo Sevilha, né? E no Galo ele se machucou, né? A volta dele não foi aquela volta excepcional. E foi convocado agora para a vaga do Caio Henrique na seleção brasileira. Então, se começar com essa renovação, eu acho que o Corinthians já começa a dar uma luz bacana para a fiel torcida de um time mais competitivo. Se vai ganhar alguma coisa ou não, aí é uma contingência do que vai ser feito lá no dia a dia. Mas traz um cara para renovar. Mas tudo ainda está no campo da possibilidade.
Ele queria ter voltado da outra vez. O Flamengo chegou a sondar, lembra? Quando o Jorge saiu, né? Falou, vamos trazer um outro lateral. Não deu certo, e aí ele foi parar no Atlético Mineiro. Eu repito, gosto muito dessa contratação. O contrato do Arana termina com o Atlético Mineiro na metade de 2024, se não me engano, né? Então, mas já pode, 6 meses antes já pode. Já pode ter um pré-contrato. Então aí o Corinthians poderia tentar um acordo com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro manda o Yuri, manda o Cantígio e o... Não, é verdade, dá algum jogador. Que acho que esses jogadores, eu tô falando sério, esses jogadores podem no outro ambiente, eles podem desenvolver algo que eles não estão desenvolvendo aqui. Pro Yuri, inclusive, seria muito legal pra carreira dele. O Yuri jogou bem no Internacional. Então, ele tá trabalhando em outro lugar. E o primeiro ano dele no Corinthians, com o Vitor Pereira... Foi aí que o Corinthians comprou, né? Contratou. Ele foi bem. Ele foi bem no Corinthians. Não, eu acho que pra vaga do Gil, por exemplo, o Corinthians podia tentar o Messias, que tá dando novos ares, entendeu? De repente ele consegue produzir lá. Que debochado que você... Eu vou te falar, o Messias me enganou, porque quando ele tava no América Mineiro... eu também achava... Não, no América ele jogava bem. Um bom zagueiro, No Ceará ele cara. foi bem também. No Ceará, mais ou menos. No Ceará, quando ele jogava, foi mais ou menos. Foi mais ou menos no Ceará, mas no América Mineiro... ele era bom. Ele jogou. E depois surge o Bauer, mano. No América Mineiro, justamente pra substituir Esse é o Messias, né? Esse é o Messias. Esse é o Messias. Rapaz, você sabe que me deu uma... Aliás, o Messias joga com a camisa 24 no Santos. Eu acho muito legal. Não, ele que falou bom assim, isso. eu quero usar 24 pra parar com essa história. Essa palhaçada. Essa palhaçada, etc. Se não, a 24, eu vou jogar com a camisa 24. Vou jogar pra isso aí. Eu tive uma luz. Uma epifania. Um momento de clarividência, um site, essas coisas todas. Essa eliminação do Internacional vai deixar sequelas. E vai ter O jogador Yuri aí, Alberto foi muito bem e deixou saudade do torcedor do Internacional quando saiu. Se o Corinthians chega, oferece o Yuri Alberto ao Internacional... Pelo Ener Valência? Não sei se pelo Ener Valência. Mas de repente chega, o que você tem aí? O Bustos não tá jogando. Observação? O Maurício. É Maurício, é isso que eu ia falar. Porque Maurício o Corinthians já tentou Maurício. O Bustos, que é um bom lateral direito, acabou perdendo a posição pro Hugo Malo, porque o Cudê prefere o Hugo Malo. O Bustos é um bom lateral Mas esse direito. final de semana tem Grenal, né? Imagina que tem. Que O Corinthians depressão. Olha, se o Internacional, se o Grêmio não ganhar esse jogo, onde vai ser? No Beira-Rio. Beira-Rio. No Beira-Rio. Grenal olha, do Mano, Inter o com Inter vai estar técnico deprimido. que é ídolo no Flu. E o Grêmio? Viu? E o Fluminense treinado pelo Renato. E o Grêmio treinado pelo. E o Grêmio treinado pelo Renato Gaúcho, ídolo do Fluminense, que foi o cara que levou o Fluminense à única final da Libertadores. E ao título da Copa do Brasil. Ô, Bernardo, sábado eu vou fazer. Primeira pergunta eu venho fazendo desde segunda-feira. Sábado tem Flamengo e vai ser o Mário Corinthians, Jorge Flamengo, quem vai dirigir E nada do Tite. Nada Tite do Tite, ainda não assinou. Eu até entrei em contato com a pessoa ontem que não me atendeu. E tudo bem. Então, vai falar o quê? Se o cara te atendeu, qual a informação? Qual a informação? Eu queria saber se a questão, se o põe na linha aí é dinheiro. Né? Do Tite, da pedida do Tite. Eu queria saber. Porque, cadê o boi na linha? Cadê o boi na linha? A informação é que... Eu acredito que aquela é essa história. Ele vai Essa esperar história passar do o jogo do Corinthians, Corinthians. vai passar o jogo contra o Corinthians, ele vai se apresentar no Flamengo. É isso aí. Possivelmente na terça-feira. Eu lamento profundamente se isso for verdade, porque... Eu também, cara. Eu acho que o Flamengo tinha que... Não, ele vai ter de... Quando ele for... ser anunciado Quando ele for segunda-feira, apresentado, o Micheletti, alguém vai fazer essa pergunta pra ele, imagino eu. A não ser que coloquem pra entrevistar só os blogueirinhos do Flamengo, né, os rubro-negros. Mas ele vai ter de inventar uma bela desculpa, né? Não. Flavinho, o temor de uma vaia em Itaquera no sábado não pode nunca ser maior do que o projeto de comandar já o Flamengo. E outra, Quesada. A gente fez um exercício aqui outro dia, simulação. Dá para o Flamengo ser campeão? Por que não? Dá. Por que não? Começa no sábado. Já agora no sábado. São 3 pontos. Vai ser vaiado? Então faz o seguinte, muda de profissão. É isso. Nunca mais vai enfrentar o Corinthians na vida? Vem aqui, que a gente vai ser vaiado. Do Arana, tu tava conversando com uma pessoa aqui. Fernando Garcia.
Então já é jogador do Corinthians, é isso? É isso que eu tô falando. Tanto que teve uma vez que o Palmeiras cogitou, né? Por isso. Pegou, aí falaram assim... Faz parte da família palmeirense, viu, do Arana, viu? Não, Tem um monte de palmeirense na família do Arana. Mas ele é corintiano. O Fernando Garcia é o empresário dele. Tô falando com uma pessoa aqui. É ela isso acabou daí. de passar isso. Então, você vai falar que essa informação minha, então tá no caminho, hein? Por favor, se tiver, depois você me fala aí. E o Botafogo, líder do campeonato? Vai com o Lúcio Flávio mesmo. Até o fim do ano. Tá decidido isso? Não tá decidido, mas não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Trazer aqui o Renato Paiva? Não tenho a menor ideia. O Paulo Turra foi mandado embora, né, Somano? Ontem você tinha anunciado e confirmou, né? Cara, quanto tempo ele ficou lá no... 6 jogos. Gente, ele ficou isso no Santos e ficou isso no... Tá bem, né? Uma carreira promissora. Não, e ele foi mandado depois de uma vitória embora, né? Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães. Então o Botafogo seguindo com... Temos os jogos do final de semana, mas amanhã a gente mostra, né? Amanhã a gente mostra. Já tá no final. Deixa eu falar uma coisa pra você. Perguntando pra você, se você for eleito, o Mano Menezes será o técnico do Corinthians? Boa tarde, Cirone, Marília, Arnaldo, Paulo. É um prazer, obrigado pela oportunidade da gente poder esclarecer nossas propostas, qualquer dúvida que os seus ouvintes podem, qualquer dúvida que tenha, né? É sempre um prazer e obrigado pela oportunidade. Muito bom esclarecer esse tipo de coisa, porque esse pessoal da situação, eles vêm jogando de uma tal forma para nos tentar prejudicar. Foi feito alguns cortes nesse sentido, né? De que o Augusto não trabalharia com o Mano, o Augusto não gosta do Mano. Ao contrário, eu acho um excelente treinador, é um treinador que sabe montar uma equipe. E o que eu havia dito era o seguinte, que dentro de um projeto que nós temos, não só para atletas, como para comissão técnica e também investidores, era um projeto para 3 anos. E dentro disso, nós não pensamos no Mano nesse sentido, porque nós queremos trazer a identidade corintiana de volta. Como também eles não pensavam no Mano. Ao contrário, eles disseram que não trabalharia com o Mano. Não conheço o Mano pessoalmente, até desculpa, eu estou gripado. Nessa viagem toda aí, garganta, estou até usando uma pastilha para não ficar aí tossindo, mas enfim. Então, ao contrário, nós temos um projeto há 3 anos que hoje a nossa crítica é da forma que foi contratado o Mano. Porque durante o mandato dessa gestão, eles nunca fizeram um contrato nesse sentido. Porque há 2 meses de término do mandato, eles fariam esse tipo de contrato que até nós não sabemos como é. Nenhum conselheiro, nenhum diretor do clube sabe como foi feito esse contrato. Então, esse é o nosso questionamento. Mas, ao contrário, dentro desse projeto, se Deus quiser, o Mano bem, vai nos levar numa pontuação máxima, se Deus quiser, para que a gente possa, já o ano que vem, participar de Copa do Brasil, de Libertadores, para a gente já ter uma receita melhor, pensar no próximo presidente, que eu espero que é assim que eles pensem, e dentro disso, sim, sentar com o Mano e aí montar um planejamento para 3 anos, que é essa a nossa proposta. Nós não somos daqueles que o treinador tem que ser trocado o tempo todo, ao contrário. É assim que você consegue montar um planejamento e é assim que você consegue levar uma equipe forte para o ano todo. Muito bem. Marília. Boa tarde, Augusto. Tem 2 questões em relação à sua candidatura que é muito debatido. Talvez tenha sido menos debatido na última eleição. Primeira, a sua possibilidade de pleitear esse cargo e homologar a sua chapa por conta da sua condenação em 2015. E a outra é em relação aos seus pares nessa eleição. Queria saber se você tem definido, se for eleito, quem vai ser seu diretor de futebol, se vai ser mesmo o Rubão. E como é que você lida com essa possibilidade de impugnação da sua chapa, que ainda não foi homologada? Muito bom esclarecer isso também, Marília, mesmo porque já fui candidato 3 vezes ao Conselho em 2015, vice em 2018 e candidato a presidente em 2020. Nós somos aptos a ser candidato. Essa ação tributária que existiu, ela não consta no estatuto, esse tipo de ação não existe no estatuto, por isso fui candidato 3 vezes, mas independente disso, isso foi uma empresa que eu vendi em 2003, tá? Ela não era mais minha, depois de 8 anos existiu um processo no qual eu fui lá, fui absolvido unanimemente, não tive problema nenhum. 2 anos depois, o Ministério Público reabriu esse inquérito, nos condenou sem a menor prova, sem sentido nenhum. É tanto que logo em seguida, 3 meses depois, o próprio governo retira essa dívida porque não era nossa. É tanto que eu tenho a minha remissão, minha ficha é limpa, todas as minhas certidões são tranquilas, limpas, não tem motivo para eles tentarem uma impugnação. Eles tentaram sim, que é o que eles fazem em toda eleição, uma mudança de estatuto no final de mandato deles para beneficiá-los. E tentaram fazer isso em novembro, que é um prazo que aí era cabível dentro do estatuto, 1 ano antes. Tentaram colocar essa ação
tributária no Estatuto em novembro. Para você ter uma ideia, a força tanta da oposição hoje, que a própria oposição, ela reprovou isso. Então não existiu esse item no Estatuto. Deixa eu só explicar para quem não sabe. O artigo 44 do Estatuto do Corinthians diz que nem pode ser candidato alguém que tem alguma condenação contra a ordem pública, né? Contra a economia pública. E aí a sua condenação é tributária. Sim. E aí não estaria na sua avaliação, não é, de algumas pessoas dentro deste artigo, por isso não poderia ser impugnado. Exato. Por isso que eles tentaram colocar isso no Estatuto, porque ele não consta e eu já tinha sido candidato 3 vezes. Esse era um modo que eles teriam para o golpe que eles tentariam dar. Por quê? O Augusto em 2018 talvez não tenha tanto risco para eles, 2020 também, né? Eles não esperavam a nossa votação expressiva, que a gente tinha certeza que a gente iria vencer a eleição. E agora, hoje, com uma força total, pela primeira vez um candidato de oposição consegue unir toda uma oposição dentro do Corinthians, esqueceram as vaidades, o próprio sócio do Clube Social acordou, o próprio torcedor, no geral, a opinião pública acordou, que o Corinthians pede socorro, precisa de mudança urgente e é isso que a gente vai fazer com um grande projeto. E esse golpe, eu tenho certeza que eles pregam muito em democracia, uma gestão democrática, lançam uma camisa amarela agora há tão pouco tempo nesse sentido e é impossível eles tentarem dar esse golpe, mesmo porque não tem motivo. A gente vai estar se inscrevendo, ficha limpa, tudo tranquilo, quero saber qual o motivo que eles vão dar para tentar nos tirar dessa eleição. Sobre os seus pares principais, né? As figuras corintianas mais conhecidas. O Rubens Gomes, conhecido como Rubão, vai ser seu diretor. A gente já tem uma estrutura que toda empresa ela precisa, que é os 4 pilares, que é o administrativo, o jurídico, o marketing e o administrativo, o jurídico, o marketing e o financeiro. Tá? Principalmente financeiro, que a gente vem trabalhando desde 2019 com um grupo da USP, fazendo um planejamento financeiro e agora a gente já tem um nome financeiro, uma grande equipe que já está montada financeira, com o Rosala, já falo, é um grande nome, tem um currículo invejável, o administrativo, o jurídico também, esses 4 pilares e o marketing já está montado, porque a gente tem um mês só de transição, muito pouco, que inclusive também para montar um grande time. Então, essas peças a gente está pensando. Agora, em termos de atletas, comissão, que aí já está montada, que a gente só vai conversar. Em termos de diretoria, a gente ainda está analisando nomes. O que vocês podem ter certeza é o seguinte, nós queremos pessoas técnicas, pessoas profissionais, porque o Corinthians precisa desse tipo de profissional para tirar a gente dessa situação. Não vai ter amigo, não tem coleguismo. O colega meu é do Parque São Jorge para fora, dos muros do Parque São Jorge para fora, mesmo porque dentro do Parque São Jorge cai uma folha, a culpa é do presidente. Eu não vou levar a culpa por causa de amigo. Então, se quer ser meu amigo, é do portão para fora. Ali dentro vai ser uma questão profissional, porque o Corinthians precisa disso para dar credibilidade no mercado. E Arnaldo? Bem-vindo, Augusto. Nessa estruturação desses 4 pilares, né, você frisou muito o aspecto financeiro. Eu acho que o torcedor do Corinthians tem 2 preocupações principais, né? O time de futebol, a Maria falou, é evidente, e a situação financeira do clube. E as coisas estão meio interligadas. Né? E o Corinthians vem passando dificuldades nos 2 aspectos nos últimos anos, o financeiro e o futebolístico. Nessa estrutura financeira, o que você pode dizer de positivo e de cauteloso para o torcedor do Corinthians? Em quanto tempo você entende que o Corinthians possa estar, de novo, digamos, navegando em águas mais calmas? E segunda coisa, sua opinião pessoal, não sei se o grupo já debateu, o grupo financeiro, sua opinião sobre as SAFs, que começam digamos, a pular pelo Brasil afora em alguns clubes. Qual a sua opinião sobre a SAF? Vamos começar pela SAF, Arnaldo. Eu sou contra completamente a SAF em termos de Corinthians. O Corinthians é um gigante, é uma das marcas mais valiosas do mundo, na minha opinião. É uma marca muito forte, brasileira, sem dúvida, é a maior. Corinthians não precisa de SAF, nós temos a maior torcida, nós temos a torcida mais consumista do país, nós estamos na região mais rica do país e hoje nós temos ali praticamente uma receita e déficit mais ou menos balanceado. O que precisa saber é ter um gestor que saiba conduzir essa situação financeira, não gastar errado, não gastar mais do que se arrecada, que é isso que eles vêm fazendo. Eles estão usando até atletas para vender num preço muito abaixo de mercado, para compor isso. Por que isso? Porque eles não têm mais credibilidade no mercado, eles estão queimados no mercado. É o que eu falei desde o começo. Nós queremos uma gestão com planejamento para 3 anos, não só para atletas, comissão técnica, mas principalmente com investidores. Porque todo investidor, todos esses parceiros nossos, eles sabem que investindo no Corinthians o retorno é garantido. Então nós queremos um prazo também, pelo menos no tempo meu de gestão, para que ele possa ter esse retorno. Eu vou te dar um exemplo do Flamengo, que em menos de 5 anos saiu disso. Ele tinha uma receita de 187 milhões e tinha um déficit de 800 milhões. Hoje o Corinthians está muito além disso. Ele tem uma receita que a gente sabe de 800 milhões e um déficit de 900 milhões.
Foi vendido aí 203 milhões, que a gente quer entender agora no final do balanço aí, aonde foi esse dinheiro, aonde vai cair essa dívida, que inclusive ele deu uma entrevista, acho que uma coletiva, não sei se foi após o jogo, que eu estava em viagem, correria, que está falando que vai deixar aí um superávit de 500 milhões, que é o que ele falou na entrevista, que nós queremos entender isso, que isso já nos ajuda, tomara que seja isso que nos ajuda muito, que aí a gente já fica com uma receita muito além do que a gente deve. Então o que precisa é isso, é saber vender melhor, é comprar melhor. Chega de altos salários para determinados jogadores, sem que seja das nossas características, aquela identidade que a gente vem perdendo. Então a equação disso está um pouco mais tranquila nesse sentido. Eu acredito que os seis primeiros meses vai ser realmente os meses de calmaria, de equação. Tanto que a primeira coisa que nós queremos fazer realmente, a gente tem uma ideia de déficit de receita, mas nós queremos uma auditoria independente, doa quem doer, tá? Essa é a nossa proposta. Nós queremos uma auditoria geral, porque o torcedor ele tem que estar ciente disso, de tudo que aconteceu, de tudo que acontece e que vai acontecer, que inclusive eu preciso entrar limpo, eu preciso prestar conta desde o dia 1º de janeiro de 2024, aí eu vou estar prestando conta do que nós vamos fazer realmente com uma verdadeira transparência, e é o que nós queremos para o Corinthians. Rapaziada, é isso aí, ó. Esse aí é meu candidato. Mano, espero que eu não esteja errado. Eu espero que eu não erre igual eu errei em 2018. 2018, eu tinha muita esperança aí na mudança desse país, mas aconteceu o que aconteceu. Pessoal, estou confiante no Augusto Melo. Estou muito confiante e quero que ele vença essas eleições para limpar a corja do Andrei Sanches. E daí por diante o Corinthians começar a andar. Espero que ele não decepcione a Fiel. Tomara que ele não decepcione a Fiel. Porque político, pessoal, político praticamente são todos iguais. Praticamente. 99% são todos iguais. Pessoal, comente aí. Tá gostando da tal reformulação do Corinthians? O Arana voltando seria uma boa? Comente aí. Eu aprovo a volta do Arana. E você? Comente aí. Pelo menos uma coisa eu tenho certeza. Gol, o Guilherme Arana fará lá no estádio lá do Porco, lá o Allianz Parque. Vamos pro vídeo que fortalece, tamo junto e vai Corinthians.